Seção 4. Dos pronunciamentos do juiz. Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Primeiro ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Segundo, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no primeiro. Terceiro, são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz, praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Quarto, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Primeiro, quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Segundo, a assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Terceiro, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Seção V. Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Art. 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes. Informação. Art. 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Art. 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Art. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Primeiro, quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Segundo, na hipótese do primeiro, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação e da decisão. Art. 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Art. 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Capítulo 2.
Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção I. Do tempo. Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis. Das 6 às 20 horas. Primeiro serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados. Antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Segundo, independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Terceiro, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se e os atos previstos no artigo 212, segundo. Segunda, a tutela de urgência. Art. 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. E os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Segunda, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Terceira, os processos que a lei determinar. Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Seção 2ª. Do lugar. Art. 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3º. Dos prazos. Seção I. Disposições gerais. Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Primeiro, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Segundo, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Terceiro, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Quarto, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Primeiro, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria
pública e da advocacia pública e os auxiliares da justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Segundo, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado, em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Primeiro, ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Segundo, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Primeiro, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Segundo, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Primeiro, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Segundo, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Terceiro, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguirá ao da publicação. Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Art. 226. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias. Segunda, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Terceira, as sentenças no prazo de 30 dias. Art. 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Art. 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. Segunda, tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Primeiro, ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2º. Segundo, nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Primeiro, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles.
Segundo, não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. E, a data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Segunda, a data adjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Terceira, a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Quarta, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. V. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Sexta, a data adjuntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Sétima, a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Oitava, o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. Nona, o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Primeiro, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos e a sexta do caput. Segundo, havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Terceiro, quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Quarto, aplica-se o disposto no inciso 2º do caput à citação com hora certa. Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Seção 2ª. Da verificação dos prazos e das penalidades. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Primeiro, constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma da lei. Segundo, qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Art. 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Primeiro, é lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Segundo, se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Terceiro, verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.
Quarto, se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Quinto, verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Art. 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Primeiro, distribuída a representação ao órgão competente ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Segundo, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o primeiro, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 dias, pratique o ato. Terceiro, mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão. Em 10 dias. Título 2. Da comunicação dos atos processuais. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Primeiro, será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Segundo, o tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Terceiro, admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Art. 237. Será expedida a carta e, de ordem, pelo tribunal, na hipótese do segundo do artigo 236. Segunda, rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Terceira, precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Quarta, arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Capítulo 2. Da citação. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação
do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Primeiro, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado. Supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Segundo, rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel. Segunda, execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Primeiro, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Segundo, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no primeiro. Terceiro, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Quarto, o efeito retroativo a que se refere o primeiro aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Primeiro, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Segundo, o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel. Procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Terceiro, a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência, ou nela não for encontrado. Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito e de quem estiver participando de ato de culto religioso. Segunda, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral. Em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Terceira, de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Quarta, de doente, enquanto grave o seu estado. Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Primeiro, o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Segundo, para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Terceiro, dispensa-se a nomeação de que trata o segundo se pessoa da
Família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Quarto, reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Quinto, a citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Redação dada pela Lei número 14.195, de 2021. E, revogado, redação dada pela Lei número 14.195, de 2021. Segunda, revogado, redação dada pela Lei número 14.195, de 2021. Terceira, revogado, redação dada pela Lei número 14.195, de 2021. Quarta, revogado, redação dada pela Lei número 14.195, de 2021. V. Revogado. Redação dada pela Lei número 14.195, de 2021. Primeiro, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021. Primeiro, a ausência de confirmação, em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. E, pelo correio, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Segunda, por oficial de justiça, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Terceira, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Quarta, por edital, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. 1b. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos e, segunda, terceira e quarta do 1º deste artigo, deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. 1. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Segundo o disposto no 1º, aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Terceiro, na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Quarto, as citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Quinto, as microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no 1º deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM.
incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Sexto, para os fins do 5º deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais, incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto em redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021. E, nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, terceiro. Segunda, quando o citando for incapaz. Terceira, quando o citando for pessoa de direito público. Quarta, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. V, quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Primeiro, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Segundo, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Terceiro, da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250. Quarto, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada. Citação pelo correio. Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá e os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências. Segunda, a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução. Terceira, a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Quarta, se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. V. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. Sexta, a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo. E, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Segunda, portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Terceira, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a após no mandado. Art. 252. Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato,
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos, com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Primeiro, se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. Segundo, a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Terceiro, da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Quarto, o oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou o chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Art. 256. A citação por edital será feita e, quando desconhecido ou incerto o citando. Segunda, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Terceira, nos casos expressos em lei. Primeiro, considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Segundo, no caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Terceiro, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital e a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Segunda, a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Terceira, a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma, da primeira. Quarta, a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo.
Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Art. 259. Serão publicados editais. I. Na ação de usucapião de imóvel. Segunda. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Terceira. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos.